Olá, boi no mercado futuro quebra a barreira dos R$ 260, o maior valor em 2024. Agora, no mercado pecuário DBO. E em agosto tivemos mais um mês de recorde nas exportações, 217 mil toneladas embarcadas, 17% a mais na comparação com agosto do ano passado e acima do antigo recorde para o mês, registrado em 2022. No acumulado, de janeiro a agosto, os embarques cresceram quase 30%. A China, principal cliente, comprou aí 50% do total embarcado e tende a comprar mais no segundo semestre. Internamente, o aumento do consumo no começo de mês também colabora, justamente no momento em que a oferta de boiadas prontas tem sido menor. Número menor também de fêmeas indo para o gancho na comparação com os outros meses do ano e poucos animais ainda saindo de confinamento. Todas essas variáveis ajudam aí a sustentar essa tendência de alta. Tanto que o mercado futuro reagiu bem, viu? Os contratos para novembro e dezembro trabalham acima dos R$ 260 pela primeira vez em 2024. Será que essa tendência tem força para se manter até o final do ano? Novembro, dezembro, para janeiro do ano que vem? É o que a gente conversa agora com o Thiago Bernardino de Carvalho, pesquisador do CPEA. Thiago, muito obrigada pela presença aqui no Mercado Pecuário DBO. Mercado futuro bem animado com essa reta final de ano, né? Quais são as outras variáveis que colaboram aí com essa alta nos preços, não só no mercado futuro, mas também no mercado físico, como a gente tem visto aí reações em praticamente todas as praças brasileiras? Novamente é uma satisfação, Juliana, estar junto aqui com vocês no Mercado Pecuário DBO. Sempre importante trazer informações, né, para a cadeia, para quem gosta da pecuária. Realmente o mercado ele deu uma animada, né, em termos para o pecuarista, foi muito justificado por esse período de transição tradicional no mercado brasileiro, ainda mais agravado com seca, né? Vale lembrar que a gente teve um período, ou vem tendo um período bem crítico, e no começo, né, da entre safra, lá em meados de maio, junho, o mercado futuro não estava tão convidativo, então eu tive uma lotação menor em termos de confinamento. O confinamento ele começou a ter um volume maior de gado, né, ou uma ocupação maior em meados de julho. Então, meados de julho, se eu considerar um confinamento de 90 a 100 dias, eu estou falando de um gado que vai sair lá para outubro. Então, essa falta de animais, né, no campo, pensando na oferta, pronto para o abate, vindo do pasto, e uma ocupação menor de confinamento em maio e junho, vem impactando numa restrição de oferta. Então, essa oferta realmente faz com que haja essa dificuldade em termos operacionais da indústria de conseguir esse boi gordo. Esse é o primeiro fator. E aí, pensando na oferta, aí a gente tem uma demanda. Tradicionalmente, o brasileiro ele come mais carne no segundo semestre, sobra mais renda, a dinâmica dos encontros, né, o clima, né, mais quente, né, e põe a quente nisso, faz com que as pessoas realmente façam mais churrasco, então isso é natural de toda essa dinâmica na precificação do boi gordo, mas principalmente uma oferta restrita do campo nessa transição de agosto e setembro, principalmente final de julho e comecinho de setembro, e também o mercado chinês que tradicionalmente compra mais em segundo semestre, isso estimula a perspectiva de altas do preço da arroba. Quando você fala que os investimentos no confinamento foram feitos principalmente a partir de julho, é um sinal para o pecuarista ficar atento? A gente pode ter um movimento aí contrário com a saída, com a chegada desses animais, ou não chega a abalar o mercado? Sim, tradicionalmente, né, a gente tem o volume maior de gado nesse período do ano, por causa das condições, sim, de clima, de produção de forragem. Então, o confinamento ele vinha muito mais forte nesse período. E é claro, quando eu entro com mais ou menos gado em confinamento, é dado uma expectativa de receita futura. E naquele período entre abril e junho,
A expectativa futura permeava R$ 242, por exemplo, e hoje o mercado muito mais aquecido, pensando algo em torno de R$ 250, R$ 260. Então, eh, essa entrada tardia de animais, sim, pode ter um volume maior de gado aparecendo no final de setembro, outubro, novembro. Então, vale sim a fala sempre de uma proteção de preço, né, a questão da garantia de escala, todo o processo tradicional do pecuarista de proteção de preço é fundamental em períodos como esse, em períodos onde há um estímulo de eu produzir mais, mas tem que ter esse estímulo também de proteção, porque senão todo mundo fica esperando uma reação do balcão que muitas vezes pode não ocorrer. Logo no começo da nossa conversa, você também falou sobre a preocupação com a seca, né? É bem preocupante o que a gente está vendo, principalmente no Brasil Central, uma importante região produtora do país. Olha, se a gente pegar o Brasil Central, né, vamos pegar, não desprezando, obviamente, o norte está vindo com uma chuva mais confortável, o nordeste, infelizmente até o sul, mas se eu pegar o próprio Paraná, algumas regiões boas, mas se eu pegar Mato Grosso do Sul, Goiás, Minas, São Paulo, Paraná, aquela região, né, o coração da pecuária tradicional, né, pensando num volume de rebanho muito forte, como eu disse, não desprezando Tocantins, Pará e até o Rio Grande do Sul, mas Bahia, né, por exemplo, Rondônia, mas a gente tem um Brasil Central com um problema grave de seca, de precipitação. E isso traz prejuízos, assim, não só 24, é um reflexo, porque isso retrai investimento, o produtor ele fica arredio em termos, não vai chover, eu não vou investir, eu não tenho mais caixa, vou soltar meu animal. Então, tudo isso daí realmente modifica o equilíbrio de mercado, oferta e demanda, né? Quando eu falo da demanda também, porque isso gera inflação. Eu tenho uma inflação que vai vir maior da energia, que vai ficar mais cara, de um alimento, pensando para o animal, de um milho, de um farelo, né? A soja ainda, de certa maneira, mais confortável, dado uma produção dos Estados Unidos, mas um milho, teoricamente, um pouco mais caro, outros produtos que vão impactar o bolso do produtor, tá? Como frutas, hortaliças. Então, isso faz com que o preço lá do boi gordo no final, ele seja refém também de outras decisões do consumidor e da economia como um todo. Então, realmente, a gente tem um problema tanto no campo, como de impacto na produção para os próximos períodos, assim como do consumidor, que ele vê a renda ficar de certa maneira mais restrita, e aí, obviamente, eu tomo uma decisão, o que eu vou consumir, que carne eu vou consumir. Então, realmente o clima em si, essa questão climática de muita seca, falta de chuva, oscilação de temperatura, né? Muito calor, frio, geada, isso não é legal para ninguém, nem para a biologia do pasto, nem para a biologia do animal, nem para a nossa, lógico, mas isso deve impactar sim na dinâmica de precificação para os próximos períodos. Tiago, eu recebi aqui algumas perguntas. As pessoas estão bem preocupadas aí com 2025, principalmente, né? Parece que o segundo semestre traz uma tranquilidade, mas para 2025 muitas expectativas. O ciclo de baixa já acabou? Quem pergunta é o Luiz Eduardo Osório. Todo mundo fala do muito abate feito, né, em 2023 e 2024, principalmente de fêmea, esse primeiro semestre, a gente foi o recorde de abate de fêmeas, mas a gente segurou muita fêmea em 2021, era o maior volume, vamos dizer, retido desde 2002. Então, houve muito investimento em produtividade, inseminação, nutrição, então esse animal apareceu, e ainda eu tenho esse resquício. Isso não quer dizer que o ciclo de baixa ainda vai perdurar, não é isso, mas que ainda a gente vai ter oscilações, volatilidade de preço, produção, e isso vai ocorrer sim no ano que vem, é natural. Eu acredito que ainda a gente vai descartar fêmeas, não como esse ano, num volume maior, mas num volume ainda elevado, né? Então a gente está no período de transição. O ciclo provavelmente foi sendo deixado para trás, o ciclo de baixa. A expectativa agora é de alta, mas com uma volatilidade natural de todo o mercado. É claro que o mercado internacional mais aquecido puxa mais esse ciclo para cima, o mercado doméstico também. A gente entra num período aí de 25 e 26
bem de dinamismo de consumo interno, então tudo isso favorece sim essa retomada de preço. Mas vale sempre a gente ficar atento, a gente está nesse período de transição da saída do ciclo de baixa com uma tendência de alta, mas é claro que vai depender muito de fatores externos, quando eu falo externo, fora da cadeia, um câmbio, um juros, as exportações, inflação, taxa de juros elevada ou não, uma dinâmica de consumo mais aguerrido do brasileiro, então tudo isso impacta também na formação do preço. Isso a gente tem que ficar bem ciente que pode oscilar, mas a tendência sim é de mais de alta. A alta do preço da arroba do boi gordo, ela é proporcional para as outras categorias? Como é que tem movimentado aí bezerro, vaca, esses preços, para a gente conseguir, né, visualizar melhor se o ciclo como um todo está virando? Olha, as perguntas são boas, hein? É outra pergunta importante, né? Porque quando o preço do boi sobe, a expectativa o que que é? Ah, não, o boi magro vai subir, né? O garrote vai subir, o bezerro vai subir, a vaca vai subir de preço. Como eu comentei na pergunta anterior, pensando na lógica de produção, a gente tem que sempre lembrar, a gente está numa fase da produção pecuária que eu tenho o nascimento de bezerros, agosto, setembro, outubro. Lógico, eu tenho bezerros nascendo em janeiro, fevereiro, mas a partir de agora, principalmente setembro, outubro, eu começo a ter mais nascimento de bezerros. Eu tive o bezerro que desmamou em maio e que ele vai ocupar a fazenda, assim como eu tenho a vaca que desmamou ou a vaca que vai, obviamente, parir agora, que ela vai ter que ocupar espaço na fazenda. Então, eu também tenho que entender, por mais que o boi gordo valorize agora, dado todo o movimento de baixa oferta de gado pronto para o abate, assim como de exportação em alta, mercado doméstico um pouco mais oxigenado, eu tenho que lembrar qual é a situação do produtor. Eu tenho espaço na minha fazenda para manter todas as categorias de animais, ou eu vou ter que descartar uma novilha, uma vaca solteira que já descartou, ou uma vaca que eu espero que vai emprenhar, então eu vou soltar meu bezerro. Então tudo isso joga uma pressão. E quando a gente olha o bezerro pode cair nessa situação. Se eu sou um produtor de cria, provavelmente eu solte mais bezerros nessa época do ano, porque eu vou preparar a minha vacada para a estação de monta no final do ano. Isso é natural. Então eu tenho que escolher a categoria de animal. E possivelmente a gente não tem uma valorização tão forte do bezerro como do boi gordo, dado sim toda a lógica produtiva. Além do que a gente teve uma produção muito grande de 21 do bezerro, mas principalmente de 22 e 23. Então esse bezerro, né, da vaca que foi emprenhada, né, em 22, ele nasceu em 23 e desmamou agora. Era um volume altíssimo ainda, tá? Então por isso que a gente não sente a valorização tão forte do boi gordo hoje com o bezerro. O Jacó Oliveira quer saber: tem perspectiva para o valor da arroba em Essa 2025? pergunta, a gente tem que lembrar que a gente está passando, né, por um ciclo de baixa, caminhando para um ciclo de alta. A gente tem um cenário de preços de milho tendendo a recuperar um pouco, isso deve favorecer um pouco também a dinâmica, a retração de alguns produtores para colocar esse alimento um pouco mais caro no coxo. Então, tem toda essa dinâmica, câmbio mais elevado, possivelmente a gente comece a observar um cenário mais favorável para o preço da arroba. O mercado futuro ele já abre acima de 260, né, para janeiro de 25. Então, a expectativa, muita gente esperando o boi gordo a 300, outros 280, 270, é uma casa de aposta. Mas sim, carregando pelo menos a inflação, algo em torno dos seus 5%, mercado de câmbio operando a 5,30 e mercado doméstico valorizando, a gente tem um cenário mais confortável do preço da arroba para o ano que vem. Quando eu falo confortável, de valorização em relação ao que foi 2024. Tem gente esperando até R$ 400 a arroba para o ano que vem. É o caso do Tiago Silva. Ele quer saber o preço da arroba de R$ 400 para 2026. O meu xará aí colocou, né, uma boa pergunta, R$ 400. É aquela velha história, né? Se eu falar aqui que a arroba pode chegar, né, vira manchete, né, do mercado pecuário, né? Mas a gente tem situações de mercado. Quando alguém esperar que a arroba ia sair de 150 para 200, quando a China ela abre o mercado. Então, eu posso ter um mercado japonês que a gente sabe que vem
obviamente, uma missão no final desse ano para tentar abrir o mercado. É um mercado pagador, comprador, o mercado da Coreia do Sul, outros mercados demandando mais carne nossa. Tudo isso pode ser, sim, né, um estímulo, combustível para alta de preço, mas realmente R$ 400, eu acredito que ainda a gente está um passo um pouco distante, mantendo a situação atual que a gente está observando. É um passo de cada vez. A gente ainda tem uma produtividade muito elevada, vindo de muito investimento. A gente carrega ainda um rebanho, por mais que a gente abateu muita fêmea, a gente vem com um rebanho melhorado aí e que foi realmente incrementado nos últimos anos. Então, eu acredito que ainda está um pouquinho distante dos 400. A gente teve um acréscimo considerável aqui no mês de agosto, né? Muitas praças já trabalhando aí próximo aos R$ 250. Você acha que esse ritmo se mantém de acordo com as variáveis que nós temos para o segundo semestre? De exportações, de aumento do consumo, de festas de fim de ano, mais dinheiro entrando? Ou essa oferta de animais saindo de confinamento pode dar uma quebrada nesse ritmo? O que você espera para para essa reta final de 2024? Eu acredito sim que a gente vai ter arrobas, né, preço da arroba mais firme, pensando para o boi gordo, mas sim, com cautela de momentos em que a gente vai ter uma oferta disponível de gado saindo de confinamento, de boi de contratos, né, de garantia de escala, que eventualmente pode pressionar o mercado balcão, o mercado spot, mas o mercado ele já está num patamar muito mais firme, dado todo um cenário mais favorável que a gente sempre tem no segundo semestre. Então a expectativa ela é boa, mas vale sim o pecuarista ele ficar atento a todo esse período de transição que pode impactar em preços aí muitas vezes mais voláteis, como eu citei, outubro, meados de novembro, final de setembro, onde é natural que isso ocorra com um volume maior de animais. Aproveitando ainda, falando sobre grãos, preço do milho cai ou continua subindo no curto prazo? Vinícius Violeiro que perguntou. Olha, a minha análise que eu faço do milho, a gente, de certa maneira, tem uma situação, uma redução um pouquinho de produção nos Estados Unidos. A gente tem um problema, provavelmente a Argentina tem algum problema de cigarrinha, então talvez a minha fala já caminhe para isso. A gente tem um cenário um pouco mais de elevação do preço do milho, né? O milho que estava trabalhando nas casas dos 55, 58 São Paulo, rompeu a barreira dos R$ 60 a saca, 61, 62, e a gente está saindo da safra de milho, né? Da segunda safra. Então a gente provavelmente carregue valorizações aí para o final do ano, começo do ano, até vir a safra de meio do ano que vem. Então, provavelmente a gente tem algumas oscilações do preço do milho positivas, né, para quem demanda esse produto, realmente tem que ficar atento aí, se proteger, fazer contrato, garantir estoque, assim por diante. Até porque a gente tem as outras proteínas baratas, né? Carne de frango, carne suína, ovo, o próprio leite, que depende também do concentrado, do milho. Então, tudo isso eu trago uma competição maior para a pecuária de corte, para o gado confinado ou o gado que termina de forma mais intensiva no pasto, que depende do milho. A tendência é um milho um pouco mais forte, sim. Tiago, te agradeço imensamente. Eu que agradeço, é sempre muito bom aqui poder falar com vocês, tá? Sempre à disposição e até a próxima. Obrigada. Até a próxima. Se você está assistindo esse vídeo no YouTube, não deixe de curtir, de compartilhar, de seguir a DBO e também de comentar. Como é que você acha que os preços devem se manter até o final do ano? Se você tem dúvidas, mande pelo nosso Instagram, @portal_DBO, que eu vou em busca dos especialistas para te responder. DBO impressa, DBO digital. É conteúdo de qualidade para quem faz e vive a pecuária. Muito obrigada pela companhia e a gente se encontra. Tchau!